Fala pessoal, VR aqui. Hoje a gente foi agraciado com uma surpresa da autorização do concurso para Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, 20 vagas mais cadastro de reserva. E por isso, nesse vídeo, eu vou falar para você como que é a prova, quando deve ser a prova, o que você deve fazer até essa prova, a objetiva e a discursiva, vamos dar uma passada, com um pouco de como que eu passei no TCU. Eu tive uma aprovação meteórica, basicamente a parte específica eu estudei em 27 dias para conseguir estar lá dentro. E talvez a pergunta que vocês mais me façam, por que eu saí do TCU? Fala, sou estrategista, bem-vindo ao canal do Movimento Fúria Fila. Se essa aqui é a sua primeira vez, deixe sua curtida, se inscreva aqui, porque aqui o objetivo não é você ficar na fila até um dia ser chamado. O alvo aqui é furar a fila e furar a fila rápido. Hoje saiu a autorização para o concurso do TCU e sempre que sai a autorização, meu telefone começa a tocar, outras pessoas, cursinhos, colegas, começam a me perguntar algumas coisas. E por que me perguntam? Primeiro, óbvio, porque eu fui aprovado para o concurso do Tribunal de Contas da União, venci uma concorrência de 5 mil inscritos para 9 vagas. O segundo ponto mais importante, eu trabalhei na área que cuida da organização de concursos públicos. 3 editais eu tive o trabalho e fiz parte de alguma coisa. Eu fui o coordenador de 2 dos programas de formação. Sentei com a equipe pedagógica do CESP, conversei com o pessoal, a gente fez avaliação de prova, então eu entendo o processo interno inteiro, não só do TCU, mas dos concursos como da banca, de fazer e elaborar as questões. E terceiro, mais importante, que bonito que eu fui aprovado, mas eu já tive 10 alunos que foram nomeados para o concurso do TCU, 7 auditores, 3 técnicos, então esse conhecimento inteiro, ele pode te ajudar. O último programa de formação, por exemplo, dentro do grupo todo, a gente tinha 3 veteranos do Estratégia de Aprovação lá dentro. Então quase 5 a 7% dos auditores da área de controle externo nomeados de 2010 para cá, mais ou menos, passaram pela minha orientação. Então isso aqui vai fazer uma grande diferença para você. Então primeiro, deixa eu falar rapidinho sobre a carreira no TCU. Trabalhar lá dentro é muito fera. Primeiro que, em média, você tem 7 horas de trabalho por dia em horário flexível. Em média, a gente tem 2 meses de férias. A gente tem as férias mais o recesso que eles têm lá no final do ano, praticamente isso. E o seu trabalho de 7 horas, você tem banco de horas. Você normalmente consegue se organizar, inclusive chegando num horário que não é tão definido para você. Então, em termos de estilo de vida, tem muito auxílio. Você trabalhando na sede, tem creche para você, tem plano de saúde. O salário, rapaz, certamente o salário inicial agora deve estar acima de 20 mil. Eu já estaria ganhando o teto se eu continuasse lá. E é um concurso muito top, não apenas tendo pessoas incríveis, você vai trabalhar com alguns dos melhores profissionais que você já encontrou na sua vida. Ele preza muito também pelo estilo de vida do servidor, de um apoio, tem um restaurante incrível e tudo mais. Cara, trabalhar no TCU é um espetáculo. Como que é a prova? Com base nas últimas provas, a primeira coisa que a gente pode ver é o seguinte: ela é uma prova objetiva e discursiva na parte da manhã de 5 horas e uma prova objetiva e discursiva na parte da tarde também de 5 horas. Isso quer dizer, serão 10 horas no mesmo dia de prova. Então se você fica naquela marmota de a cada 1 hora de estudo eu tenho que fazer meia hora de pausa, eu tenho que ir devagar, eu tenho que ir ao pouquinho, cara, você não vai ter esforço mental para isso. Pelo menos uma vez por semana, de hoje até o dia da sua prova, você vai precisar encaixar uma sessão ativa de estudo para fritar a tua cabeça de mais ou menos 10 horas por dia, para você começar a condicionar a sua cabeça para a prova. Eu me lembro eu fazendo o segundo dia da prova, com mais ou menos 2 horas e meia, eu olhava para o lado, eu só vi o pessoal jogando a prova assim e desistindo. Você vai precisar de um condicionamento físico-mental para performar em altíssimo nível para conseguir aguentar uma prova de 10 horas dentro do mesmo dia. E como especificamente é essa prova? Você tem a parte de conhecimentos gerais e a parte de conhecimentos específicos, basicamente são 200 questões no total, e de acordo com as últimas, pode ser que mude, isso quer dizer que ela vale 200 pontos, não tem peso entre a parte de conhecimentos gerais e a específica. Você que fica fazendo simulado ou prova e fica achando sempre, são 120 questões, e você liga pra mim e pergunta: Vitor, eu tirei 60 na prova da Polícia Federal. Eu, caramba, muito bom. Pois é, 60 de 120. Não, cara, aí é diferente. É sempre legal você transformar os seus números numa base de percentual. Por quê? Porque aí, independente da prova de ser 120 itens, 200 itens, 360 itens, 60 itens, que são provas que eu já fiz, se você transforma isso dentro de um percentual, a gente vai saber qual é a sua média efetivamente na parte objetiva. Como que foi a nota de corte do último concurso? Na primeira chamada para as vagas de Brasília, dentro das vagas,
O último colocado tirou na parte objetiva 123 pontos, o que equivale a 61% da prova. Líquido. Então, não é uma prova que você vai dizer, eu vou gabaritar, eu quero fazer para tirar tudo e tal. É uma prova que você vai errar alguns itens, você vai ser desafiante, mas você não precisa ser o superdotado, o animal para isso. Cuidado com as taras de cursinho ou de outras pessoas dizendo, você precisa fazer. Principalmente o pessoal vai focar sempre nas questões mais difíceis e no processo mais complicado. Você vai passar no TCU, não é por acertar a ribimboca da parafuseta, você vai passar no TCU sabendo os itens que estão especificamente no edital, tendo aprendido cada um deles e conseguindo passar, sem se aprofundar muito. Se você conseguir, legal, você vai ser o primeiro colocado de repente, mas você não pode tentar ir pro detalhe sem saber o que é específico e o que é o básico. E o que é o básico? Cada item do edital, aprendendo um pouquinho sobre cada item e se lembrando um pouquinho de cada um dos itens. Quando que vai ser a prova, efetivamente? Então, hoje, dia 25 de maio, saiu a autorização. Olhando e me lembrando de como era nos concursos que eu participei da organização, normalmente, nas condições normais de temperatura e pressão, e você está vendo aqui na tela, existe um prazo de mais ou menos 2 meses entre a autorização e o edital. Antigamente, no próprio regimento interno, dizia que o TCU tinha que publicar um edital ainda em abril, por isso que vários deles se repetem, salvo ocorresse algum problema ou alguma coisa imprevisto. Por acaso, o de 2011, que é o mais fora, foi exatamente quando eu saí. Mas, em média, a gente pode esperar 2 meses entre a autorização e o edital. E olhando para as provas anteriores, em média, a gente pode esperar 2 meses entre o edital e a prova. Isso é regra? Isso não é regra. A gente vê que tem tempos tão curtos quanto cerca de 25 dias, que ocorreu em 2011 entre a autorização e o edital. A gente vê que tem tempos de 45 dias aproximadamente entre o edital e a prova, como foi em 2009, como comumente eram em 2008, em 2007 foram cerca de 45 dias. Mas, na média, a gente pode esperar 2 meses até agora para o edital, 2 meses até a prova. Porém, entretanto, todavia, contudo, se eu fosse você, o que acontece? Em fevereiro do ano passado, essa mesma autorização para essa mesma quantidade de vagas tinha sido lançada. E isso quer dizer, foi em fevereiro, em março veio a pandemia, então eles suspenderam muita coisa, mas muito do trabalho já estava avançado. Esse edital ele já está 99% pronto desde o ano passado. O contrato já está 99%, só faltando publicar o extrato do edital. E o TCU se amarra em publicar o extrato, publicar o edital já no dia seguinte. Então eu, se fosse você, me planejaria na cabeça para edital daqui a 1 mês, porque ele já está quase todo pronto, e prova para mais ou menos daqui a 2 meses, salvo adiamento ou alguns outros elementos. Isso quer dizer edital para o final de junho, prova para o final de agosto e início de setembro. Pode ser mais? Pode ser mais. Mas se essa prova for até o início de setembro, em outubro eles conseguem fazer o programa de formação, outubro ou novembro, já ainda dá para fazer o programa de formação, e nomeação do pessoal já em janeiro do ano que vem, que normalmente eles fazem no início de janeiro a nomeação dos novos servidores. Então eu me planejaria mais ou menos, me organizaria mais ou menos para essa sequência. Então o que você vai fazer até a prova sair? A primeira coisa, até sair o seu edital, você precisa garantir que as disciplinas do seu eixo comum na sua carreira de controle externo, você já tenha dominado. Você escolheu um grupo de 5, 6, 7, no máximo 8 disciplinas, que essas são disciplinas para você gabaritar. E não são só para o TCU. Na carreira de controle você tem TCU, CGU, TCDF, TCE, TCM de algum outro lugar. Então tudo isso que envolve controle e a parte de auditoria governamental faz parte disso. Então você tem um conjunto de 5 a 8 disciplinas que vão valer basicamente para tudo. Essas são as suas matérias. São as matérias que mais caem? Não, são aquelas matérias que você tem certeza que cai e que você quer garantir que para você seja um super diferencial. Por exemplo, para mim, inglês era uma delas, era uma disciplina que eu me garantia. Ainda que não caísse em todos, era uma que eu até preferia fazer concursos lá. Mas para você vai imaginar, não dá para você imaginar um concurso na área de controle sem pensar em português, controle externo, constitucional, administrativo, auditoria governamental, contabilidade, AFO e administração pública, por exemplo. Aí você vai dizer, Vitor, mas eu detesto contabilidade. Então você tira a contabilidade e se garante numa outra, que é essa, você tira uma nota mínima. Se bem que uma pessoa que quer trabalhar em auditoria do TCU, que detesta contabilidade, eu acho que o sonho dela é ganhar o salário do TCU, não é trabalhar no TCU.
Porque quem trabalha no TCU vai trabalhar com isso o dia todo. Enfim, terminado as disciplinas do seu eixo comum, o que você vai fazer? Você vai pegar o conteúdo programático do último edital do TCU e você vai tentar matá-lo. Começando por onde? Já que eu não consigo estudar 30 disciplinas simultaneamente. Você vai começar por onde? Primeiro, com o edital anterior das disciplinas do seu eixo comum. Então você vai escolher quais são 5 a 8 dessas disciplinas, você vai começar essa primeira semana, você vai começar e atacar isso. Segundo, terminado o seu eixo comum, você vai porque eu chamo das disciplinas garantidíssimas de cair, que são disciplinas que tradicionalmente são cobradas e caem no TCU, e que a gente tem quase total certeza que serão cobradas de novo. Então, analisando as últimas provas para Auditor Federal de Controle Externo, Área Controle Externo, para Auditoria Governamental, as últimas 4 provas, basicamente são essas. Dá para ter quase certeza que vai cair isso. Português, inglês, Controle Externo, Constitucional, Administrativo, Civil, Processo Civil, Penal, Auditoria Governamental, noções de economia no setor público e regulação, contabilidade geral, análise das demonstrações contábeis, contabilidade de custos e contabilidade pública, AFO, administração financeira e orçamentária, e administração pública. Essas são garantidíssimas. Cara, se você matar isso até sair o teu edital, eu sei que agora já está um pouco mais perto, mas se você for nesse caminho, praticamente 100% do que você estudar aqui vai cair no próximo edital, então é tempo que você ganha também. Vai cair alguma coisa que não está aqui? Provavelmente. Alguma coisa que caiu vai ser tirado? Provavelmente. Mas o que é importante? O importante é você garantir isso daqui antes de sair o edital, você vai estar 80% do seu trabalho já pronto. Passado isso, digamos que você tivesse feito seu dever de casa, digamos uma vez que esse edital você já tem ele como base já há 6 anos e você já tivesse isso, agora você vai para as que só caíram nos últimos concursos, numa ordem que faz sentido. Então, o que significa isso? Pensando nessas que começaram a ser cobradas agora, você iria em raciocínio lógico e matemática financeira, que é meio que o raciocínio lógico como um todo. Depois dessa, você iria para estatística. Depois, se sobrar tempo, quando der, se tiver sobrando e se o resto estiver legal, você vai para análise de informações. Análise de informações caiu só no último concurso e caiu junto com a parte específica que era de auditoria de TI, com o pessoal de auditoria de TI. Era uma matéria nova e junto dela para 2 cargos. Então, pode cair de novo? Não é uma disciplina tradicional do TCU. Eu tentaria ao máximo ter isso já dominado até o dia de sair o meu edital. Mas se você tiver todo o restante garantido e deixar para pegar essa parte depois de sair o teu edital, vai ser ótimo, porque você já matou quase tudo do que é necessário. E você vai deixar esses últimos itens para depois. Mas se tivesse uma para eu deixar para só quando eu tivesse certeza, seria essa aqui e de repente estatística. Estatística pelo tamanho, talvez, não, ela não é tão grande pelo edital, mas de repente pelo tamanho vale a pena você adiantar depois do azul. Olha aqui a sequência. Teu eixo comum, depois as matérias em azul, as garantidíssimas, depois, se der tempo, essas disciplinas em vermelhinho, se der tempo também. E atualidades, cara, só se sair, a gente se preocupa com isso aqui depois. O que cai ou o que mais cai? É sempre legal a gente fazer uma análise da prova anterior para ver o estilo da prova. E uma coisa que você vai ver, eu juntei todas as matérias anteriores só do conteúdo de direito. O conteúdo de direito constitucional foi praticamente o mesmo conteúdo. A gente pegou 1, 2, 3, 4, as últimas 5 provas para auditor da área de controle externo, auditoria governamental. Isso aqui deu 24, 30, 40, 57 questões, praticamente 60 questões. E olha só, em 60 questões ao longo de todos os itens, apenas um item se repetiu, que eram as competências constitucionais do TCU. Isso quer dizer o quê? Qualquer coisa que está no seu edital pode cair. Esse padrão ele vale para todas as outras matérias também que a gente já fez. Você vai tentar adivinhar o que mais. Não dá para fazer isso numa prova de nível alto como o TCU. Qualquer coisa pode cair. Mas, quando a gente olha a prova objetiva, a gente vai ver que, ainda que qualquer coisa pode cair, não tende a ser tão aprofundado sobre cada um dos pontos. Olhando aqui, por exemplo, a parte de contabilidade, que todo mundo tem medo, são os itens específicos que estão no edital e as definições deles. Então, basicamente, se de cada item você tiver qual é a definição desse assunto, qual é a aplicação e mais ou menos a forma de funcionamento, isso aqui por si só já vai ser suficiente para... E lembrando, 61% como nota de corte, eu tirei acho que 66% na minha, 5 mil inscritos, 9 vagas, eu fui o 6º colocado na objetiva, ou 63% ou 66% líquido, mas
tendo isso como base numa prova pesada e cansativa como essa, cara, você tendo essa estrutura básica de cada um dos itens, mesmo o edital sendo grande, já é muito útil para você. E vale a pena você fazer essa análise da prova anterior, tentando identificar isso. Cara, qual foi o item que caiu e o que eu precisaria saber desse item para ser aprovado nele, para saber isso. Qual foi o item dessa questão, qual é o que eu precisaria saber dela. Então, evidências de auditoria, que está no meu edital, engloba tanto o que compõe as evidências de auditoria nesse item, por exemplo. E mesmo a parte específica, sem a estatística, meu Deus, são números! Calma, filha da mãe. Dá uma olhada nisso aqui e, de fato, pode ser que você não saiba agora o que é uma variância, o que é uma distribuição normal, mas perceba que, mesmo assim, ele não te exige tanto. A estimativa da máxima verossimilhança para variância populacional é igual a 2,1. Isso está no edital, isso está no edital. Se eu souber o que é verossimilhança, o que é variância e como calcular, eu vou saber responder isso. Se eu souber o que é uma distribuição normal e o que é uma variância e como calcular isso, eu vou saber responder. Então, ainda que caiam coisas e tenham números, não é tão... Mesmo aqui, não exige muito mais do que uma soma e multiplicação relativamente simples. Você não vai fazer um quinquilhão de contas complicadas. É direto. Olhou e viu se você sabe ou se você não sabe. E a discursiva é composta de 4 textos, 3 questões, 2 sobre a parte de conhecimentos gerais, 3 questões, 2 de conhecimentos gerais, 1 de conhecimento específico e uma peça técnica. As questões, você vai ver que no TCU, em quase todo concurso, é muito direto ao ponto. Ou você sabe, ou você não sabe. Ele vai dar um texto, ele vai falar coisas, ele vai mostrar coisas, e o que ele quer saber? Ele quer saber, aborde no seu texto o equilíbrio entre a confidencialidade e a transparência. Ele tem que ser confidencial e tem que ser transparente. Qual é a responsabilidade do auditor nesse caso que tem acima? Quais são as maneiras de lidar com as requisições de terceiros? Então são itens explícitos no edital que você tem que ter aprendido. A independência das entidades fiscalizadoras. Como é essa independência como requisito essencial, mas não suficiente? Quais são os limites? Tudo isso são itens explícitos do seu edital. Da parte de conhecimentos específicos, regulação, informação e preço. Vitor, eu não sei isso. Eu sei que você não sabe, porque você não estudou a parte de regulação, mas que está explícita no seu edital e é uma matéria. Aponte 2 motivos para a regulação de determinados setores econômicos. Então você tem isso no seu edital. Quais são motivos? Por que a gente precisa regular um setor econômico? Diferencie poder concedente e poder regulador. Tem no teu edital o que é um poder concedente e o que é um poder regulador. Então você tem que saber. Há uma peculiaridade que tem na prova do TCU, é uma questão de 40 pontos que a gente chama de uma peça de natureza técnica. Quando você for procurar isso, o único lugar no mundo que tem esse termo é na prova do TCU. Você vai pensar que isso é a mesma estrutura de um relatório, então você pode procurar como fazer um relatório para concurso, ou uma peça técnica, como fazer uma peça, ou um parecer, perdão. Como fazer um parecer para concurso. Mas basicamente é contextualização do caso, argumentos e proposições. E mesmo com ele, Vitor, são muitos números! Eu sei que são muitos números. Calma, está tranquilo, fica comigo. Quando você olha explicitamente o que ele quer que você coloque nesse relatório, você vai ver que são coisas objetivas. Esse relatório observava o prazo e as condições de apresentação ou não. E isso é item do seu edital. Quais são os prazos e coisas para isso. Como é a composição do limite de despesas. E você tem lá e tem no seu edital. Quais são esses pontos. Qual é a limitação do empenho e movimentação financeira. Então, ainda que você não saiba isso, todos esses itens são explícitos no seu edital. E se você souber, pelo menos, qual é a definição de cada um dos elementos, como funciona cada um deles e do que ele é composto, você já é capaz de responder a maior parte das questões e a redação, e isso tudo, e pensando numa prova com 60%, 61%, se forem em outros estados, chegava a ser tão baixa quanto 57%, e isso para ampla concorrência ainda, possivelmente você está dentro. Dá para passar de primeira no TCU? Eu nunca fiz concurso nenhum, eu quero, 20 mil reais, eu quero fazer esse concurso. Olha, é extremamente raro. Deixa eu te dizer quão extremamente raro isso é. Eu fui coordenador de 2 programas de formação e no dia da abertura eu fiz essa pergunta para todos os auditores, foram cerca de 225. Eu disse, quem aqui, essa aqui foi a sua primeira posse que você tomou e tudo. Mas aí eu perguntei, para quem aqui esse foi o primeiro concurso que você passou dentro das vagas? Para quem aqui isso foi a primeira nomeação da sua vida? E ninguém.
De 220, ninguém. Inclusive tinha a gangue da CGU, cerca de 45 dos aprovados em um dos concursos já tinham passado na CGU, que é um edital similar que a pessoa vem e faz essa sequência. E isso faz bastante sentido, porque o edital ele é grande. Eu vi algumas pessoas que passaram de primeiros não no cargo de controle externo. Eu vi algumas pessoas para a área de psicologia, para a área de TI, para a área de algumas áreas de informática, por exemplo, né, TI e informática, mas para a área de controle externo, a área de controle externo, que é a tradicional do TCU, é possível? Com certeza. É normal? É regra? É padrão? Não. Normalmente a gente já vai subindo degraus, atingindo alguns patamares, e mesmo que eu não seja nomeado, eu pego um concurso desse que a gente está imaginando para daqui a 3 meses, no máximo 4 meses, e eu já estou avançando muito. Então vamos pensar num contexto aqui. Tendo feito o edital Olé com base em cada um dos itens da última prova, eu vou precisar fazer uma sessão de estudo sobre cada uma dessas coisas. Lembra, a estatística deixa para o final, mas distribuição de frequência. O que é a distribuição de frequência absoluta? E a relativa? E a acumulada? Ah, eu não sei o que é. Eu sei que você não sabe, mas se você estudar só isso, você sabe. Medida de posição. O que é a média? O que é a moda? O que é a mediana? Ah, eu já estudei, eu sei que você já estudou, mas você não sabe hoje ainda o que é uma mediana, para que ela serve dentro das funções normais, como que se calcula e como é que ela funciona. Tudo. Eu vou precisar fazer um estudo disso. E esse não é um edital pequenininho. Esse aqui é um edital que tem no total aproximadamente 829 itens, e se eu tirar os itens de espaçamento, que um dia eu te ensino o que é, são basicamente 700 peças de informação, são 700 pedaços de conhecimento que eu preciso saber. O que é uma análise SWOT, o que é uma análise de cenários, o que é uma matriz. Então são mais ou menos 700. Se você já está nessa carreira, se você já estuda, muita coisa já é prevista. Só de você pensar no edital anterior, isso aqui tudo já estaria previsto, você teria tido 6 anos para estudar esse daqui. Se a gente vai só naquela parte que é garantidíssima, então a gente já está na parte de 550 itens para serem estudados. E com português, com constitucional, com administrativo, que são coisas que você já estaria avançando. Mas mesmo que a pessoa estivesse agora começando totalmente do zero, o que eu imaginaria? Você vai precisar de um princípio chamado objetividade extrema. Não é objetividadezinha, não é pedir para o meu cursinho me ensinar, é uma objetividade extrema. De que, pensando numa prova daqui a 90 dias, pensando num edital com mais ou menos 700 itens, eu teria aproximadamente que matar uns 8 itens por dia para dar tempo de chegar até lá nesse tempo. Então, se eu levar cerca de 1 hora por item, eu sei que alguns itens são itens extremos, alguns itens vão ser o regimento interno do TCU, você vai levar muito mais do que 1 hora. Alguns itens são aqui, ó, negócio, missão, dentro do referencial estratégico, visão de futuro. Isso aqui vai ser uma página, mas na média, se você levar aproximadamente isso, a gente está falando de uma sessão de estudo em tempo integral, mesmo que estivesse começando do zero. Então é possível, cara, é possível. Ele é normal a gente conseguir isso? Não, não é normal, mas acelera. Como que eu passei? A primeira coisa, eu não precisei estudar 700 itens, eu tinha 27 dias, eu mudei de área, eu só precisei estudar, aprender de novidade os itens da parte específica, que foram na casa de 200. Eu tinha mais ou menos 200 itens para 27 dias, o que dava aproximadamente uns 9 itens por dia, mais ou menos. Eu consegui fazer isso inclusive antes, e eu tive os últimos 10 dias para fazer a revisão ativa e em massa. Eu chegava a fazer a revisão do edital inteiro 2 vezes por dia na reta final, com muita técnica de aprendizagem acelerada, muita técnica de concentração para eu conseguir fazer várias horas e permanecer, técnica de anotação para eu anotar pouca coisa e ficar na clareza, técnica de leitura, tanto a leitura holística como a leitura dinâmica, para apoiar isso daqui, a revisão ativa, anotações, esse processo inteiro de compreensão, a representação mental, para eu conseguir fazer com que eu só tinha direito a ter uma sessão de estudo. Se fosse para dar tempo de eu passar, eu só tinha chance de ter uma sessão de estudo de cada um dos itens. Cheguei a assistir a 2 aulas de cursinho e eu vi, cara, isso aqui tá legal, tá divertido, mas o problema é que eu passei 4 horas, ele passou por 2 itens e eu não aprendi bem.
e eu em casa eu teria avançado em 5 itens mais ou menos ou mais nesse mesmo tempo. Então eu assumi a responsabilidade pela minha preparação assim, e dessa maneira eu fui. Inclusive tem uma playlist aqui do lado ou em algum canto, que se você continuar nela vai ter exatamente o vídeo como eu passei no TCU na reta final desse tempo todo. E a pergunta que vocês mais me fazem: por que eu saí do TCU, já que foram 5 mil inscritos, 9 vagas e essa coisa toda para estar lá? Quando eu tive aquele conhecimento e dos bastidores, juntando com o que eu sabia de programação neurolinguística e de aprendizagem acelerada, eu fiz um primeiro grupo de 4 pessoas para estudar para concurso. E desse grupo, 3 pessoas foram nomeadas. Uma foi segunda colocada na Embrapa, um passou no Bacen e no Senado, outra passou no Banco Central, a outra virou mãe, que eu acho que é mais desafiante ainda, e eu vi que eu tinha alguma coisa extremamente boa para entregar. E eu acredito que conforme eu fui orientando outros candidatos, a gente só é realmente bom em uma coisa. Tem aquela metáfora do pato, né? O pato ele nada, ele voa e ele anda, mas ele não anda tão bem quanto o tigre, não voa tão bem quanto a águia, nem nada tão bem quanto o peixe. Eu não queria ser um pato, eu não queria ficar no serviço público enquanto toda a minha cabeça e minha empolgação estava em montar um negócio e ajudar outras pessoas e tudo mais. Eu sabia que se eu fosse para eu ser o melhor no Brasil naquilo que eu falo, eu precisava estar tão comprometido quanto vocês. Você não tem chance. Ou você passa ou você já era. Eu não tenho chance. Ou eu me torno o melhor cara do Brasil que ministra os melhores cursos para te fazer passar em concurso público, ou então eu tô fora, os cursinhos vão me engolir. Eles têm 5 milhões de reais por mês de marketing, valores corretos, para tentar te convencer eles. E tudo que eu tenho são os resultados dos meus alunos. Desde que eu saí do TCU, eu já coloquei 10 pessoas lá dentro. E o Vitor, a Camila, além do primeiro grupo, e fora, no próprio TCU, o Vitor Feitosa, e fora esse pessoal, eu já tive, ao longo desse tempo inteiro, mais de 1.000 aprovados dentro das vagas em concursos públicos, a maioria deles já nomeados, alguns esperando nomeação, alguns outros que estão aguardando ser, fora centenas de pessoas aqui por esse canal do YouTube, fora centenas de pessoas em vestibular, mais de 27 aprovados em medicina, mais de 200 aprovados na OAB. Eu parei de contar em 2015, quando a gente chegou em 200 aprovados na OAB. Eu não sei fazer o melhor marketing, eu não sei fazer os vídeos boladões, bem editados dos youtubers ou influencers. O que eu sei fazer? É fazer você passar em concurso. Então, se for para eu ser o melhor no Brasil, eu considerei que eu tinha que estar de corpo e alma. E eu espero que você aprecie isso. Essa aqui é a minha pegada. E se essa pegada fizer sentido para você, vamos junto, arrocha. E certamente aqui na descrição tem algum link para alguma aula ou algum curso mais aprofundado que você possa fazer comigo. Se você vai estudar para o TCU, cara, é uma carreira que vale a pena. Vale a pena você tirar esses próximos 90 dias para fazer o que quer que seja necessário. E você vai ser grato eternamente. Não apenas esse vídeo, mas assim mesmo por isso. Comenta aqui o que você precisa, o que é desafiante para você, arrocha nos estudos e nos vemos no topo. Até lá!